Eu não sei qual é a relação que você tem com os seus próprios pensamentos, mas eu posso te dizer que eles podem ser os seus melhores amigos ou os seus piores amigos. E isso tudo está dentro de você, não está fora. Eu trabalho há 40 anos com a psicologia clínica. Comecei trabalhando com 20 anos de idade, atendendo meu próprio pai, que ainda eu estava na faculdade, no terceiro ano. E eu tive uma experiência com ele de 15 dias. Ele estava com uma depressão dessas bravas, depressão maior, aquela que você não consegue fazer nada, você só chora. E ele ficou comigo 15 dias e voltou de ônibus. E desde então, eu tenho trabalhado nesse teatro, né? Como diz o amigo Cury. E esse teatro da vida que traz essas peças, que pregam essas peças e que muitas vezes vocês mesmos são os protagonistas das vossas psicopatologias. A psicopatologia, a maioria delas, como depressão, ansiedade, burnout, pânico, elas necessariamente não vêm de fora, né? Elas vêm principalmente da construção que é feita dentro de você pelos seus próprios pensamentos. Qual que é a função dos nossos pensamentos? A função dos nossos pensamentos é interpretar os fatos, é fazer uma leitura dos fatos. Os fatos nada mais são do que a realidade, é o que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Isso acontece para qualquer pessoa. Ninguém vive nesse mundo só com coisas boas, com histórias boas, com fatos bons, né? Nós vivemos com um mix de tudo. Quando não tanto, muitos vivem um mix de tragédias contínuas, mas não necessariamente se adoecem, porque eles não permitem que a doença mental se instale neles mesmos. Isso são os mais precavidos com os seus pensamentos, porque são eles que te levam à depressão, são eles que te levam ao burnout, são eles que te levam às fobias, às ansiedades, aos pânicos e todas as várias gamas de psicopatologia. Eu tenho 40 anos de trabalho para falar isso hoje com toda tranquilidade para vocês, né? Mesmo com toda a minha fundamentação na psicanálise e hoje com o meu próprio método, eu quero mostrar para vocês como que isso acontece com a gente mesmo. Como, doutor? Bom, você sabe que os fatos estão aí, a realidade está aí e acontece para qualquer um. Acontece que, mediante aos fatos, vem a interpretação dos fatos que são feitas pelos nossos pensamentos, ok? Ele interpreta, ele dá uma noção para nós, ele faz uma narrativa, né? E muitas vezes essa narrativa que os nossos pensamentos fazem para nós e ficam ali martelando, elas não são a verdadeira essência da verdade. Muitas vezes elas são distorções da verdade, desde pequenas distorções que podem ser adaptadas, que podem ser reguladas com pouco esforço, até pela própria pessoa, por um amigo, por um cônjuge, por um filho, por um pai, por um pastor, por um amigo, até aquelas em que a pessoa não consegue se ver livre delas. Por que existem certos pensamentos que acabam fazendo com que a gente fique escravos deles? Esses pensamentos, eles são muitas vezes embasados numa ordem que nós temos dentro de nós, que nós damos o nome de crenças. Crenças são os nossos mandamentos, são as nossas verdades, adquiridas pela vivência familiar, pela vivência social, pela vivência religiosa, pela vivência social, pela vivência moral. E diante disso, essas crenças, elas funcionam como mandamentos que muitas vezes nós temos dentro de nós. E muitas vezes esses mandamentos muito rígidos, muitas vezes severos, eles acabam judiando muito dos nossos pensamentos, que tem que lidar com o fato que foi ruim, com a história que aconteceu que não foi boa, com o agravame que nós mesmos fomos sujeitos e sujeitados diante ao fato, e mesmo assim nós temos que lidar com o nosso juiz interno. O nosso juiz, muitas vezes, ele pode ser de diversas formas, desde os mais favoráveis, desde os mais conscientes, desde os mais complacentes, desde os mais... qualquer nome que você possa dar a um estilo de um juiz que tem dentro de você, que são os seus pensamentos, né? Que fazem interpretação dos fatos. Uma característica muito peculiar
da depressão, né, é que esses julgamentos, eles são feitos de forma severa, cruel e primitiva. O Freud deu nome disso até de superego. Nós temos um superego dentro de nós, né? Nós temos o nosso ego, que é o nosso administrador, nós temos o id, que é a nossa instância maior inconsciente. Nós lutamos, né? O ego luta para trazer todas as situações externas, internas, né, a uma luz da consciência maior, mas é muito difícil, né? A gente vive 80% no mundo inconsciente, né, do que acontece. A gente não sabe por quê, não, né? E por mais que você faça um processo de terapia, de análise, você chega um pouco mais perto daquela verdade real sua, né? Daquela verdade que muitas vezes até quem é você. Porque muitas vezes quem é você já é um primeiro momento para você se conhecendo, para você saber como que você funciona diante dos fatos, né? E você sabe que cada um tem um jeito de ser, um estilo de ser, uma maneira de pensar, né? Os seus próprios pensamentos. E aí o grande problema que a grande parte das pessoas que caem num processo de depressão, de burnout, de ansiedade confusa, da maioria dos distúrbios mentais, eles entram por essa porta, dos seus próprios pensamentos. Então é aí que entra o processo que eu faço, que eu trabalho há 40 anos, como esse mediador, né, que está aí para conversar com os seus pensamentos, que está aí para tentar trazer lucidez para os seus pensamentos, que está aí para trazer coerência, que está aí para tentar trazê-los mais próximo da verdade, mesmo que a verdade seja ruim de aceitar a princípio como a sua própria maldade contra você mesmo, né? Um processo depressivo é um processo extremamente cruel que a pessoa faz contra ela mesma. Não vem de fora. Não são, assim, situações externas. Não tem a ver necessariamente com neurotransmissores. Todo processo de neurotransmissores, sim, eles entram em situação, né, concomitante com esse processo mental, mas o processo mental ele é a entrada de tudo isso, né? Então, para isso que você precisa de um mediador. Você precisa de um terapeuta, você precisa de um mentor para ajudar você a pensar os seus pensamentos. Essa é a grande verdade. É para isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para dizer, olha, existem pessoas que podem ajudar você a pensar os seus pensamentos de uma maneira mais saudável para você, para sua família, para sua empresa, para os seus negócios. Porque se você não pensa bem os seus pensamentos, você faz bobagens, você faz besteiras contra os outros, contra a sua empresa, contra si, contra a sua família. Então, é importante que você tenha essa pessoa junto de você. Essa pessoa que você tem junto de você chama-se o seu ego. O seu ego está aí para administrar, para pensar melhor e fazer melhor. Mas nem sempre ele consegue, nem sempre ele dá conta, principalmente quando a demanda é muito grande. Quando a demanda é muito grande, chega uma hora que você entra em colapso, né? Para isso que você precisa de um processo terapêutico, né? E o processo terapêutico tem essa função, ajudar a você pensar os seus pensamentos. Só isso para ser bem claro, bem sintético para você. E se você precisar de um mediador, existem muitos mediadores, existem muitas técnicas. Eu hoje cheguei à metodologia ACTS, que ela trabalha de uma forma muito mais rápida. Ela é fundamentada na minha história, na psicanálise, mas ela chega hoje a um processo muito mais objetivo, mais claro, de você poder superar essas crenças bem enraizadas, bem limitantes, bem negativas, né, que jogam contra você. Então isso tudo precisa ser feito uma faxina. O ACTS entra nesse processo. O ACTS vem da superação. ACTS quer dizer ação. Para você superar, você precisa de superações, que são ações nobres, eficazes e eficientes. Para isso que existe o ACTS, alinhar propósito, o que você quer, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, o que isso tem a ver com você, isso tem a ver com a sua essência, com a tua verdade, isso tá... Combater negatividade, que é essa negatividade, esse superego severo, rígido, primitivo, cruel que está dentro de você, transpor bloqueios, aquelas coisas que estão dentro de você, muitas vezes você não consegue transpor esses bloqueios das suas próprias crenças limitantes, elas formam uma montanha que você fala, não, eu não dou conta disso, eu não suporto, eu não vou fazer, não consigo, eu não vou, então você precisa muitas vezes transpor esses bloqueios para você chegar num outro lugar, porque senão você vai sofrer até morrer. E o último é solidificar virtudes, que são as coisas boas, maravilhosas que tem dentro de você, que são muitas, que te faz viver. A vida é esse sopro que a cada dia renova essa esperança, essa expectativa, esse novo pensar, né? Você acorda, parece que
os pensamentos deram uma mainadas, né? O inconsciente trabalha 24 horas, o ego trabalha 24 horas para limpar muitas bobagens, muitas besteiras que existem dentro da sua cabeça. Mas você não pode esquecer que você tem o poder da decisão. E o poder da decisão está dentro das suas virtudes, que você pode fazer de bem para você, para sua família, para sua empresa, para os seus negócios, quiçá para a sua vida, tá? Então é bem isso, é um papo muito reto, muito direto de alguém que tem 40 anos trabalhando com pacientes das mais diversas crenças e pensamentos, tá? Espero que eu possa ter trazido alguma luz para você, porque o importante é essa consciência que a gente deva ter, para até poder se tratar melhor, né? Tanto você, com o seu, né? Com o seu ego inflado aí, que é o tal do superego, muitas vezes severo, rígido, primitivo e cruel, com as suas idealizações, com as suas crenças, né? De perfeccionismo, muita coisa, cada um tem uma coisa. Bom, se você quiser entrar em contato, fale comigo, e vai ser um prazer te ajudar, como eu já estou te ajudando aqui agora, tá? Se você quiser ter uma conversa direta comigo, entre em contato pelo meu WhatsApp comercial, que é o 16, é o 999753991. Vai ser um prazer poder te ajudar, ok? Um grande abraço. Até mais.